Tem uma notícia que você deu que é tristíssima e que você foi o primeiro no Brasil a dar, que foi a morte do Gugu. Como é que foi essa história? Morte da Hebe também. A morte da Hebe também. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do MacCast, uma iniciativa original do Mackenzie com produção aqui do nosso MacPlay. Aliás, eu queria já te incentivar a se inscrever no nosso canal no YouTube e em todas as redes vizinhas. E também chamar todo mundo para assistir o MacPlay.tv. O que é o MacPlay, gente? Bom, o MacPlay é a plataforma de conteúdos originais e audiovisuais aqui do Mackenzie. Então a gente está dividido em editorias. Você pode ter com conteúdo infanto-juvenil, você pode ter arte, cultura, entretenimento, confessionalidade, música, esporte, enfim. Entra lá nas nossas redes sociais, entra também na nossa plataforma e fique por dentro com a gente. Olha só, todo o MacCast a gente traz um convidado especialíssimo e hoje não é diferente. Estamos aqui com ele, que é notavelmente, talvez o mais importante crítico de entretenimento, audiovisual, televisão do Brasil, e não é de hoje não, há muitos anos aqui. É um cara que tem muita história, falando muito sobre entretenimento, televisão, bastidores, enfim. Vamos ter muita história para contar hoje. Tá aqui comigo o Luiz Gomes. Não, o Flávio Rico. Pô, nem eu sei, nem eu lembro que chama Luiz. Mas você quis dizer o mais velho. Né, não, mas tá, não, mas esse jaquetão de couro tá te deixando novíssimo. O quê? Tá bonito. Tá bonito. Tu veio de moto? Ganhei. Não, vi de táxi. Então é Luiz Flávio Gomes Rico. Quando eu comecei trabalhando no rádio, eu achei que o Luiz não era legal, entendeu? Então eu adotei Flávio, mas eu botei Flávio Gomes. Uhum. Mas aí tinha outro Flávio Gomes, que é o Flavinho do automobilismo. Aí eu falei, vou no Flávio Rico mesmo, com 2 Cs, que assim ninguém, né? E o sobrenome que é uma profecia, né? Rico? Não, não é. O Silvio Santos chega para mim e fala assim, faz jus ao nome. Eu falo, não, eu queria ser a Bravanel, que era melhor, dava mais certo. Né? Ô Flávio, eu queria que você começasse contando pra gente o seguinte, por que um cenário que não deu certo mudou a tua vida? Cenário que não deu certo. Na verdade é o seguinte, não agora, e a moçada de agora, pessoal do Mackenzie, eles têm 1000... perspectivas de vida, sabe? Você pode escolher fazer isso, fazer aquilo. No meu tempo, os nossos pais chegavam para a gente e falavam assim, você tem que ser médico, engenheiro ou advogado. Estreitava o negócio, Sim. Entendeu? E também o sistema de ensino era diferente. Tinha primário, aí tinha admissão, ginásio e científico. No científico, separava o negócio, exatas ou humanas. No segundo ano, eram 3 anos, segundo ano, exatas ou humanas. Humanas, medicina, odontologia. E exatas, engenharia, etc. e tal. Direito, eu não lembro como é que era, quem escolhia direito. Talvez humanas mesmo, né? Eu acho que humanas mesmo. Então, eu optei por engenharia. Engenheiro civil. Civil. E quando eu estava cursando a faculdade, eu entrei na Escola de Engenharia de Lins. Interiorzão de São Paulo. Hã? Interiorzão de São Paulo. 450 quilômetros da capital. Naquele tempo, a Castelo Branco só chegava até Botucatu. Era uma viagem... Ia de Sorocabana? Tinha Sorocabana? Não, eu ia de carro, mas tinha um ônibus, né? Aham. E tinha o trem, mas o trem era um... Era um trem. Não, demorava 2 dias. Né? Aí fui para Lins, fiz o primeiro ano lá e fui muito bem no primeiro ano como jogador de futebol. Fui jogar no Linense. Nossa, o Linense até hoje existe. Clube Atlético Linense. Fui 4º zagueiro do Linense, não tão alto assim, mas eu batia bem bola. É mesmo? Mas lá, profissionalizou? Profissionalizou isso? Cheguei, fui mal na faculdade, mas joguei bem bola lá. Peguei uma distensão muscular que me acompanha até hoje aqui, entendeu? Aí eu voltei para São Paulo, claro. Qual que é a faculdade você fez?
Engenharia. Mas Escola de Engenharia de Lins. Ah. Chama assim mesmo. Escola, não sei se mudou agora. E lá tinha a engenharia e tinha a medicina também. Era uma cidade mesmo cheia de estudantes e tal. Era muito gostoso. Teve até uma novela lá dessa época, um pouquinho antes de eu ir para lá, chamada Estúpido Cupido, que era em Lins, falava do colégio salesiano que existe lá até hoje, sabe? E a novela era do Mário Prata. Caramba! E aí eu vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu resolvi trabalhar. Então, fazendo faculdade, eu fui trabalhar como repórter esportivo da Radiodifusora de Guarulhos. Você é de Guarulhos? Não, você é daqui mesmo, Não, São daqui. Paulo. Mas a única rádio que me aceitava era de Guarulhos. Eu fui para lá. Eu era repórter de campo e o Hermano Henning, narrador. Nossa. Irmão, hoje está na Rede Brasil, talvez? Hoje está na Rede Brasil. Ele saiu do SBT depois de muitos anos. Trabalhei com ele no SBT Repórter. E ele era o narrador, o Oswaldo Tassi era o chefe da equipe, já falecido, e eu o repórter de campo. Nossa. Ali eu comecei no jornalismo. Só um parênteses aqui. Eu vou contando uma história assim. Não, vamos contando. Só um parênteses aqui. Ah. Tinha um companheiro seu de reportagem que hoje, inclusive, é das maiores audiências da Rede Globo, Benedito Rui Barbosa. Então, o Benedito foi o seguinte. Benedito, eu com 14 anos, essa passagem eu esqueci. Eu fui office boy da Gazeta. Aqui da TV Gazeta. Da Fundação Casper Libero, que não era aí na Avenida Paulista, era na Avenida Casper Libero mesmo, lá no centro da cidade. E o Benedito Rui Barbosa, ele é redator da Gazeta Esportiva, ele cobria Portuguesa de Esportes. Caramba. Todo mundo começou no rádio esportivo, gente? Todo mundo. O esporte dá um... O esporte... No jornalismo também não tem muitas alternativas. Você começa no esporte ou cobrindo polícia ou buraco de rua, né? Não tem outra. É o comecinho. Melhor esporte, né? Eu preferi o esporte. Né? E aí eu conheci o Benedito Rui Barbosa na Gazeta. Eu, moleque, 14 anos, eu fiquei 2 anos como office boy lá, depois eu passei para um outro setor, mas aí não dava para conciliar estudo com trabalho, porque era muito puxado mesmo. Sim. Deixa eu só situar quem está assistindo a gente, que às vezes é o pessoal novo. Benedito Rui Barbosa é o autor da novela Pantanal. A primeira versão da novela Pantanal foi feita por ele, foi escrita por ele, e hoje temos uma segunda versão escrita pelo neto dele, Bruno Lupetti. Luperi. É o seguinte, na verdade não é uma segunda versão, é uma adaptação de uma obra que o Benedito Rui Barbosa, quando contratado da Globo, resolveu fazer Pantanal na Globo. Ele apresentou Pantanal da Globo. E a Globo achou que era muito difícil gravar aquela novela. Primeiro porque era no Pantanal. O Pantanal tem cheias, tem problemas de acomodação, longe, ia ter uma logística daquelas, etc. e tal. Então a Globo não aceitou. O Benedito foi embora, foi para a Manchete, fez a novela na Manchete, foi aquele maior sucesso. A Globo, agora há pouco tempo, comprou os direitos da obra, porque o Benedito não está mais na Globo, ele voltou depois e tal, mas não está mais na Globo, se aposentou, e comprou por 10 milhões de reais da família do Benedito o Pantanal, que o neto dele, o Bruno Lupelli, está adaptando. Legal. Mas a novela é exatamente essa que você está aí. Voltando à timeline da tua história aí, você voltou para cá, foi para a Rádio Difusora de Guarulhos. De Guarulhos. E aí, trabalhando também com jornalismo, eu conheci o Ferreira Neto, que era um grande jornalista, foi meu professor, tudo que eu sei e aprendi com ele. E o Ferreira Neto me colocou para ser assessor de imprensa do Marcos Lázaro, que era o grande empresário artístico da época. Ele tinha Roberto Carlos, Elis Regina, Wilson Simonal, Jair Rodrigues, Vanderlé, pessoal top, Caetano Veloso, toda aquela turma, né?
E eu comecei a fazer assessoria de imprensa do Marcos Lage. Um belo dia, logo no começo, o Ferreira Neto, que tinha uma coluna de televisão diária na Folha da Tarde, era a única que existia. Que já era crítica de bastidor. Era crítica e dava notícias, do jeito que é a minha até hoje. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou escrever, escreve para mim. E eu, de uma hora para outra, né, comecei a escrever a coluna do Ferreira Neto e daquele dia em diante ele nunca mais escreveu. Mas você escreveu porque ele foi buscar um cenário, um sofá, não tem uma história? Essa história é verdadeira. Ele tinha um programa na Record à noite. E naquele dia, não sei quem é que cuidava da parte cenográfica do programa, resolveu que não ia ceder os móveis. Aí o Ferreira Neto teve que sair atrás de alguém que... sofá, um ambiente de decoração para fazer o programa dele. Ele fazia esse programa junto com um colunista social chamado Álvaro Luiz Assunção. O apelido era Meninão, porque ele era grandão mesmo, alto. Aí ele pegou, foi atrás dos móveis, que eu que apresentei essa fábrica, essa loja de móveis para ele, lá em Santana, perto do Clube Tietê. Ele foi lá e não voltou. E aí escreve a coluna. Agora, escrever a coluna não é uma coisa como escreve hoje. Você pega o computador, vai lá, e aí você clica e ela chega no jornal na mesma hora e tal. Naquele tempo era meio complicado. Você tem que ter máquina de escrever, escrever em lauda e levar no jornal, né? Então, além de você pegar notícia, ter todo o trabalho de produzir a coluna. E foi daí em diante que eu comecei a escrever essa coluna todo dia, rapaz. Então, todo dia. E tem uma peculiaridade da tua coluna. Antes saía à 00:06, não é? No UOL. E agora 00:07. Eu fui para a Record, 7. Por que esse horário? Porque a Record é 7. Não, mas por que 00:00 e pouquinho? Não, na verdade é o seguinte, porque o 6 eu não sei também por quê, e o 7 eu escolhi de forma proposital. Quando eu fui trabalhar no UOL, o pessoal falou assim, a coluna tem que sair logo depois da 00:00, vamos escolher um horário e tal. E alguém lá falou assim, 00:06 tá bom, então vai 00:06. Mas virou uma virou uma marca, né? Copiaram até aquele negócio do jogo, não vou dormir sem ler o Flávio Rico. Tomara que continue assim. Olha, eu entrei em produção de TV em 2001 e a primeira coisa... Eu não tô mentindo. A primeira coisa que a minha diretora na época me disse foi, olha, tem duas coisas que a gente faz aqui. A gente olha, a gente bate o ponto e olha a coluna do Flávio Rico no dia para ver o que bom, hein? Era Canal 1, foi uma época, não foi? Foi, Canal 1. Até hoje, em alguns jornais, é Canal 1. E Tribuna... Saía na Tribuna de Imprensa do Rio de Janeiro, que era um jornal que tem toda uma história, porque ele atravessou ditadura, ele era de um grande jornalista, o Hélio Fernandes, que faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos de vida, ou até com mais de 100, eu não sei agora. E esse cara com uma história que só a história dele. E ele me convidou para trabalhar na Tribuna, colocar a coluna na Tribuna da Imprensa. Porque aí teve o seguinte, eu saí do SBT, que eu fazia o SBT Repórter. Foi produtor executivo, né? Foi. E eu saí do SBT, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não queria voltar para a televisão, entendeu? Produção, né? Eu falei, eu vou voltar a escrever coluna. Só que, como antes eu escrevia como Ferreira Neto, ninguém conhecia Flávio Rico, né? Eu comecei a oferecer a coluna para os jornais. Olha, eu tenho uma coluna de televisão diária, eles não precisam pagar nada para mim. Eu só quero espaço para propaganda e tal. Se eu vender, né, coisa que eu nunca fiz na minha vida, é vender. Mas eu passava para os meus filhos venderem, eles vendiam. E aí eu comecei... Foi para mais de 80 jornais isso aí. Nossa. O principal deles era a Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, que o Hélio Fernandes era meu amigo. E todo mundo lia a coluna por ali. Sim, procurava pelo Alta Vista na época, ou o Google estava no começo, você procurava Tribuna da Imprensa. Exato, saía a coluna. E foi legal, essa coluna que me abriu as portas no UOL.
o UOL me convidou para trabalhar. Foi a primeira coluna de televisão na internet. Em portal. E uma responsabilidade, porque até então, você escreve em jornal, a resposta do jornal vem 48 horas, 72 horas depois. Na Via internet, fone. Exatamente. Aí, na internet é na hora. Você escreve e a resposta é imediata. Então, demorou um certo tempo para eu me adaptar a isso, entendeu? Agora, Flávio, porque assim, existe uma diferença da tua coluna. Existe uma diferença entre a coluna de fofoca e a coluna que é uma crítica ou é uma coluna de notícias sobre a área ou sobre o bastidor? Qual que é essa diferença que você pegou aí? Eu não faço fofoca. Fofoca é falar da vida dos outros, né? E eu evito isso ao máximo, porque eu acho que cada um tem sua vida e faz a sua vida o que quer. Eu escrevo sobre televisão. Como eu trabalhei muito tempo em televisão, eu tento fazer meu trabalho olhando para a televisão de dentro para fora e de fora para dentro, entendeu? Tendo essas duas visões. Por exemplo, eu chego aqui, eu sei ver uma luz, eu sei fazer uma captação de áudio, entendeu? Já fiz câmera até em reportagem do SBT Repórter, que é uma coisa maluca. E eu dou maior valor para esse pessoal que está por trás da gente aqui, porque eles que fazem a gente acontecer, tá aqui contando história, etc. E a televisão sempre me cativou, porque eu sei o lado sério da televisão. E a televisão, quando ela chegou no Brasil, ela veio do rádio. Foi o rádio que se instalou na televisão. E o pessoal fez uma televisão brasileira aqui. Nós temos uma televisão made in Brasil mesmo, não é? Telenovelas. Exatamente. Sabe, nós fomos criando produtos, e isso a gente deve muito a Cassiano Gabus Mendes, aqueles pioneiros mesmo, que suaram a camisa para fazer uma televisão como a gente tem hoje, que é reconhecida no mundo inteiro. Né? Hoje você vê produção de séries bacana, né? Nós estamos avançando, e o streaming veio. São opções que se somam. Veio se somar a televisão, a internet, a tudo que já existia. Sim. E a televisão continua sendo a única opção que é gratuita, aquela que só depende do controle remoto. Sim. Você assiste um jornal, uma novela. E aqui nós fizemos, por exemplo, o streaming faz séries maravilhosas. Tem aí algumas com 70 episódios, 150 episódios. 150 episódios, não sei quantas temporadas. Isso não deixa de ser uma novela. Sim. A única coisa é que a novela ela é planejada do começo ao fim. Então ela tem um começo, tem o meio, que é aquela barriga que eles fazem, né? Que dava para enxugar um pouquinho, e o fim, que acabou. A série não. A série ela começa. Eles planejam uma primeira temporada, porque se der certo, vai vir a segunda, aprovar a terceira, etc. E aí tem algumas que dão certo, e vão indo, e viram novela. Sim. Não é E mesmo? o que eu acho legal, Flávio, é como é cíclico o mercado, né? Então eu lembro não, mas a história conta das radionovelas que se tornaram telenovelas e foram... Só que se você pegar hoje, você tem os podcasts que estão voltando com o jeito radionovela de se fazer. Exatamente. As pessoas acompanhando True Crime, falando sobre crimes. Exatamente. Podcast de muito sucesso. Cara, é uma radionovela. Aliás, você que está implantando aqui, você devia fazer uma radionovela. Por que não? Olha aí. Lucas... Faz uma radionovela, experimenta, rapaz. No Spotify, né? Porque hoje com os recursos que tem, de sonoplastia, etc. e tal, vocês podem, sabe, viajar e conquistar um público novo, uma opção nova para todo mundo aí. Você viu essa série, a Mulher da Casa Abandonada? Vi. Cara, isso é um negócio, é um fenômeno. É um fenômeno. E ele conta de um jeito que você consegue enxergar a senhora com a roupa amarela, que não sei o quê. Então,
Você é capaz de imaginar isso em São Paulo, rapaz? Na Avenida, em Higienópolis. É o centro, o bairro, sabe? Onde todo mundo costuma andar e tal. Uma casa abandonada com uma senhora morando lá dentro. Não, e o legal do jornalista é que ele não optou por um documentário em vídeo. Ele optou por um áudio. Áudio e foi contando a história. Olha que coisa. É sensacional, né? Vai se reinventando. Então. Exatamente. E a televisão, como você falou, ela veio do rádio. Os grandes comunicadores vieram do rádio. No começo não tinha novela, mas tinha teleteatro, que era muito na base do improviso. Né? Daí a Dália. Você sabe o que é Dália? A Dália, aquele como é que chama isso? Cartolina. É uma cartolina que o Silvio Santos usa até hoje. Né? Foi eu segurei Dália, vou te falar para você. Eu segurei Dália. Mas você sabe por que chama Dália? Para a sua nora. Para Eliana. Para Eliana. Eu segurei Dália no programa da Eliana quando eu era estagiário. É mesmo, é? E você sabe por que chama Dália? Não. Porque Dália é uma flor. E um ator falou assim, bota ali perto da Dália, um papelão escrito. Virou Dália aquilo. Nossa! Não é um nome técnico. Não, até se você olhar no livro que eu escrevi com o Zé Armando, tem o nome do ator que falou isso. É um ator famoso, eu esqueci. E quando é que o engenheiro civil foi embora? Porque você trabalhou um tempo, você fez as duas coisas. Não, eu trabalhei quando eu um pouquinho antes de eu casar, eu fui trabalhar. O meu sogro arrumou de eu fazer um estágio na Engesolos, que era uma empresa de engenharia de solos, que faz sondagem, etc. e tal. E eu gostei daquilo e trabalhei. Quando eu me formei, fui efetivado na Engesolos e trabalhei durante 7 anos com engenharia civil. Mas aí eu tive um convite tão irrecusável do jornalismo e eu não conseguia mais conciliar as duas coisas, porque eu fui ser engenheiro, mas não abandonei o jornalismo. Eu acumulava. Aquele negócio de ser recém-casado, você tem que suar a camisa, né? Trabalhar virar nos 30. Feito um doido, né? Não é? E eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 1 da manhã, dormia 4. Chegou uma hora que eu estava abrindo o bico. Aí eu tive que optar e eu recebi uma proposta muito boa do próprio Ferreira Neto para voltar a dirigir o programa dele e acabei ficando voltando a trabalhar. Agora, como é que nesse começo você tinha suas fontes? Porque eu vi uma entrevista tua que você diz assim, eu não tenho fonte, eu tenho um amigo. Foi. Como é que você conseguia as boas notícias? Na verdade é o seguinte, no meu começo mesmo, e eu acho que falta um pouco disso para o jornalismo atual, o nego tem que ir a campo, sabe? Tem que ir a campo e conhecer as pessoas, e as pessoas te conhecerem. Cria-se aí uma relação de confiança. Sim. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, uma grande cantora que você certamente conhece, a Maísa. Sim. Maísa foi mãe do Jaime Monjardim. Maísa era uma cantora, ela e Elis Regina, né, disputavam entre as maiores. E a Maísa, uma época, ela foi ser atriz, virou atriz e foi fazer novela na Tupi. E ela se encantou comigo, eu molecão, começando. Assim, claro. Não, pô, ela falava assim, Flávio, peraí que eu já te boto pra dentro. Ela me botava pra dentro lá do estúdio. Ela era casada com o Carlos Alberto, que foi o galã da época, que antes foi casado com a Ioná Magalhães e tal. Então, esse pessoal, um foi me apresentando ao outro. Ed Fraser, Tony Ramos, Denis Carvalho. Eu fui caindo na graça dessa turma toda. Aí, quando eu comecei a escrever, que a coluna caiu na minha mão, e eles me conheciam e ligavam. Os autores, por exemplo, alguns não falavam com ninguém. A Ivani Ribeiro não falava com ninguém. Comigo ela falava. Olha. Às vezes eu ligava, ela disfarçava a voz e não atendia, quando ela devia estar com o saco meio cheio. Mas quando ela estava de bom humor, eu me atendia, passava tudo. Cassiano Gabus Mendes foi meu professor, um cara que sempre teve comigo o maior respeito. Os 2 filhos dele são atores, o Cássio e o Tato. E foi um dos caras que mais entendeu de televisão, ele que implantou a televisão aqui, né? Depois virou autor.
E eu fui conquistando. O Benedito, meu amigo, o Silvio de Abreu, meu amigo. Então eu tinha todo mundo na mão. E você também dava notícias que não eram comprometedoras no sentido pessoal, né? Que era uma coisa tua. Pessoal não dou, não entro no lado pessoal de ninguém. Então, isso ganha simpatia também, né? Eu não entro, eu vou no lado profissional, Sim. entendeu? E eu sempre, na verdade, valorizei com a minha coluna o profissional da televisão, de qualquer setor que ele atue, entendeu? O autor, o diretor, o cenógrafo, o cara que trabalha com áudio, operador de vídeo, sabe? Editores, sabe? Eu circulei nisso tudo, eu já dependi desse pessoal todo, entendeu? Sim. E a vida é feita de trocas, né? Totalmente. Ainda mais o nosso mercado brasileiro é desse tamanho, né? Você não pode fazer uma inimizade dentro do mercado audiovisual, né? Exato. Muito pequenininho, Claro, né? claro. O mercado é muito limitado. Se você não se comporta direito, se você cai, uma pisadinha de bola, uma casca de banana no teu caminho pode derrubar. Como é que você checa as notícias? Como é que você faz isso? Para ter notícias frescas Na todos verdade, os dias. você há de imaginar que eu, com a coluna que eu tenho, o volume de informação que eu recebo é muito maior do que o espaço que eu Hoje você não tem mais que procurar, né? Sabe, você passa, em vez de procurar, você passa a ser procurado. E hoje, com esse negócio de telefone celular, redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, sabe? WhatsApp, chega a tudo. E aí você tem que ter algumas pessoas, aquelas que você conhece, você pode confiar, mas tem outras que você não sabe. E às vezes chegam notícias que você fala, será que é verdade isso aqui? Aí tem que botar para, sabe, vamos ver, né? Tem alguma notícia que você lembra que foi muito, você falou assim, não, isso aqui é mentira, e era verdade? Putz, e agora, hein? Ou o contrário, coisa que você falou assim, não, isso aqui... Teve. Muitas dessas é assim, por exemplo, Fausto Silva vai parar na Globo. Né? Chegou para mim antes isso. Mas eu sou amigo do cara, eu sou amigo do Fausto. Né? Eu falei, se ele vai sair da Globo, ele vai falar para mim, né? E isso veio por... Agora, você diz, agora há pouco. Anonimamente, Eu não dei crédito, não publiquei, e também não fui checar com o Fausto, porque eu, sendo amigo dele, eu tenho certeza que ele contaria para mim, como de fato aconteceu. Né? Quando ele saiu, eu publiquei que ele ia sair, deixar a Rede Globo e tal. E agora tem outras que são engraçadas. Por exemplo, o Muricy Ramalho. Ele estava trabalhando na Globo. Eu era comentarista de futebol da Globo. Aí chega a notícia para mim que o Muricy ia voltar para o São Paulo. Quem conhece o Muricy se diverte com essa história, porque ele é ranheta. E aí eu peguei e falei assim, mas eu não vou deixar passar essa. E dei uma conferida. Quando eu conferi e vi que tinha, eu peguei e publiquei. Só que na hora que eu publiquei, ele ainda não tinha falado com a Globo. Ai. Deu uma saia justa, claro. Mas no fim tudo se acertou, meu amigo. Agora, teve outra situação também muito curiosa, quando a Kátia Fonseca ia sair da Gazeta. Ia para a Band. Então, aí eu sabia que ela ia para a Band, porque a pessoa que estava contratando a Kátia pela Band me falou. Né? E então eu dei. A Kátia Fonseca hoje vai sair da Gazeta e vai assinar com a Band. Porque era certeza isso. Só que a Kátia tinha um programa na Gazeta ainda para fazer naquele dia e não tinha falado lá. Aí ela chega lá, os caras confrontam. Saiu uma notícia aqui no Flávio Rico que você vai para a Band, não sei o que você vai sair daqui. Não é bem assim. Não, então você vai fazer um comunicado e distribuir para a imprensa que você não vai. E ela fez o comunicado. E saiu alguns caras, não, o Flávio Rico publicou isso, que ela vai para a Band, mas ela não vai, ela vai continuar na Gazeta. E o Flávio Rico ficou quieto, porque o Flávio Rico sabia a hora que ela ia assinar.
Eu sabia que era 7 horas lá no Morumbi, na Bandeirante. E eu fiquei na minha. E a pessoa que me deu a notícia era uma pessoa que está na sala de reunião. E na hora, para você ver como o WhatsApp funciona, na hora que ela meteu a assinatura, essa pessoa me falou, assinou. Eu peguei, levantei uma nota. Flávio Rico acertou, porque o Flávio Rico disse isso, e ela assinou agora, não tinha mais como. De vez em quando você tem umas dessas, você olha, nós avisamos lá atrás. Avisei, né? Eu avisei. Tem algumas coisas na tua coluna que eu acho muito legal, assim, que é o jeito que você fala com quem você fala. Eu falo, eu tento conversar, eu não dou... Tanto é que a coisa que eu mais luto com o pessoal que trabalha comigo é botar na cabeça de todo mundo que a coluna tem que ser uma conversa. Você está falando com um amigo, entendeu? E para esse amigo você deve o maior respeito. Você não pode mentir para ele, entendeu? Você não pode dizer coisas duvidosas para ele. E você tem que falar diretamente olhando nos olhos dele, entendeu? Tenta escrever assim que dá certo. São quantas pessoas que trabalham com você? 4. 4. Uma diretamente e as outras sabe? Porque aí você tem um certo segredo que é o negócio da fonte. Então ninguém pode saber muito quem são suas fontes, né? Daí que eu não tenho nem todos muito próximos de mim, porque você sabe como é o mercado. Sim. Então, eu tento conversar com o meu leitor. Quando não sou eu que escrevo a coluna, e às vezes acontece, dá para perceber a diferença, mas só quem lê todo dia. Entendeu? Vou te contar uma história. Eu trabalhei algum tempo com a diretora Rita Fonseca, lá da Record. Né? Ela está lá ainda? Tá no Rodrigo. E eu me lembro um dia que ela falou... Ela estava falando não sei o quê, e falou assim... Fulano e companhia bela, como diria Flávio Rico. Porque você usa companhia bela. Né? Eu uso data hoje. Tem algumas coisas que eu uso e alguns caras copiam. Tudo bem também. Né? Aliás, tem muita gente que pega a tua coluna, não, já coloca o nome. Teve um cara, eu não sei quem é esse cara, mas eu recebi. Ele teve a pachorra de copiar minha coluna inteirinha e assinar embaixo. Aí é muita cara de pau, né? Agora, tem uns caras que copiam, outros copiam e dão crédito, outros... Tem esses sites de notícias que requentam notícias, né? Olha, aí o cara coloca lá um clickbait, né? Pra mais chamativo e tal. Quando você vai ver, é a notícia que você tinha dado. Esse negócio do clique é complicado. Né? Acontecendo muito, né? Muito. E não é só na minha área, em tudo quanto é canto. Sim. Tem uma notícia que você deu que é tristíssima e que você foi o primeiro no Brasil a dar, que foi a morte do Gugu. Como é que foi essa história? Morte da Hebe também. A morte da Hebe também. A morte da Hebe pelo seguinte, eu sempre fui muito amigo dela, né? E eu estava muito preocupado com o estado de saúde dela, porque eu fui acompanhando a Hebe naquela doença. Até que chegou o dia, né? Foi um sábado, e aí o sobrinho dela me ligou na hora e falou, por favor, você pode dar notícia? E eu peguei e dei. E a notícia que eu não conto como clique para mim, porque isso aí, sabe, notícia de morte, doença, isso aí... A outra foi o Gugu. O Gugu foi eu soube do acidente de madrugada, porque o Gugu também é meu amigo, era meu amigo, considero a família do Gugu minha amiga, e as pessoas que trabalham com ele minhas amigas. E eu soube do acidente com o Gugu de madrugada. E aí eu liguei para uma pessoa que era assessora de imprensa do Gugu aqui. Liguei e falei assim, eu recebi essa notícia. Não estou sabendo. Eu falei, então tudo bem. Achei que, felizmente não é verdade. E fiquei na minha, né? Só que uma hora depois, essa pessoa me ligou e falou assim, Flávio, fui checar e é verdade. Aconteceu. Só que eu vou pedir um favor para você. Você não publica? Mas você já soube que ele já tinha morrido, não? Tinha se acidentado? Não, caído. Só caído.
se acidentado e estava hospitalizado. Estava mal, estava hospitalizado. Não dá essa notícia agora porque a mãe dele e o irmão vão pegar o avião às 11 horas. E a gente não gostaria que ela lesse. A mãe já com 90 e poucos anos. 90. Tudo bem, não dei. A 1 hora da tarde pediram para eu dar notícia e aí eu dei. Foi o primeiro no Brasil. Foi chato demais. Chato demais. É, uma notícia. Eu me lembro que tem uns grupos que eu participo e que todo mundo participa de produção e direção, né? Que você fica pedindo contato de um e tal. E começou a pipocar na madrugada também. Nesses grupos. Olha, aconteceu um acidente em Orlando, não sei o quê. Então, será? E tal. E começou essa loucura e depois veio à tona. Né? Agora, chato. Flávio, você é um cara que não fala da tua vida pessoal. Não. Você é um cara que... Você abriu uma exceção uma vez e você deu uma notinha sobre a sua neta. Conta essa história pra gente. Como é que foi? Conta. Você deu a seguinte notinha. Me recorda então. Você disse que a sua neta estava chegando, a neta Manuela estava chegando, que você estava abrindo uma exceção para agradecer os leitores pela torcida da chegada da tua neta. Eu vou contar porque é uma história que teve um antecedente. A minha nora, Eliana, que todo mundo conhece, ela teve uma gestação difícil. Uhum. E acho que com 3 para 4 meses, ela teve algum problema na bolsa, que agora o descolamento da bolsa, se não me engano, é assim que fala. E ela teve que ir se hospitalizar. E desde então não saiu mais do hospital. Teve que esperar a Manuela nascer. Saiu uma ocasião só para ir para a casa da mãe, que é do lado da Promatre. Não pôde ir nem para a casa dela. Foi um momento delicado na nossa vida. Tensão, né? E a Manuela, uma guerreira, né? Porque ela foi passando por tudo isso e tal. E a gente fala assim, a Eliana chama ela de milagrinho, e eu de guerreira, porque essa menina veio sabe, saudável, forte e tal. Uma alegria pra gente, né? E realmente, a única vez que eu dei. É uma emoção, né? Foi uma emoção, não tinha como segurar aquilo. E aí o Flávio Rico, engenheiro civil, tem 2 filhos que trabalham no meio. 2 filhos, os 2 na Globo. O Adriano é diretor do... Agora ele está dirigindo o Criança Esperança, é um dos diretores do Criança Esperança, mas ele é o diretor do Market Singer. E estava no Domingão, não estava também, não? Ele dirigiu o Fausto durante muitos anos, mas aí, quando ele começou a namorar com a Eliana, os programas concorrem. Né? Ou concorriam na ocasião. Fausto domingo na Globo e Eliana no SBT. Não ia ficar Ficou muito, esquisito, sabe? Então o Adriano saiu, foi dirigir o Caldeirão do Hulk. Dirigiu durante muito tempo o Caldeirão do Hulk. Aí quando casou, que teve a Manuela, tudo, ele veio para São Paulo e agora ele faz o Masked, faz o Criança Esperança e parece que está indo para um outro programa agora que eu ainda não posso noticiar. Você sabe que quando eu era estagiário na TV Record, programa... Vocês trabalharam juntos? Trabalhamos juntos, assim. Acho que ele já era diretor de externo, produtor. Eu era estagiário. Mas temos um amigo em comum que é o Beto Silva, que hoje é diretor do Fausto na Band. Tá lá na Band. Ele foi estagiário comigo. A gente era estagiário. O Beto? O Beto. A gente... Eu acho que o Adriano que levou o Beto pro Fausto. Acho que o Beto foi para a Austrália, voltou, o Adriano trouxe pro Fausto, para ser, acho que, diretor de externa, depois ele foi subindo. Um cara muito competente e tal, enfim. O pessoal do Fausto é muito próximo do meu filho. Sim. O Cris, Renatinho, o Beto. Zé Armando, que agora entrou. Que fez o livro contigo. Flávio, vamos falar um pouquinho do teu livro. Você fez uma enciclopédia, né, da história da TV brasileira. A ideia era essa no começo, enciclopédia, mas ninguém consegue escrever uma enciclopédia da televisão, porque os dados são tão... Né? E ó que a TV é nova no Brasil, assim, relativamente, né? São quase 70 anos. Mas como é que você vai botar, por exemplo, você vai escrever sobre Big Brother, já temos 22 edições, né? 20. Você vai colocar o nome de todo mundo, quando saiu quem entrou, não dá. Essa ideia
de escrever o livro sobre a televisão brasileira, coisa que não existia, partiu do Fausto Silva, que ele nos reuniu, o Zé Armando e eu, num almoço. E Zé Armando Vanucci, que é jornalista, né? Isso, estava na Jovem Pan, hoje está na equipe do Fausto. Ele, vocês têm que... E a gente, o Zé Armando e eu nos conhecíamos, mas não éramos próximos. O Fausto, vocês têm que fazer e tal. Então vamos. Mas era enciclopédia, imagina. Aí a gente começou a estudar como fazer e enciclopédia realmente não dava. Pensamos na biografia e contar a história da televisão nos seus diferentes setores, desde o começo até 2017, quando o livro foi lançado. E fizemos isso. Quanto entendeu? tempo de pesquisa? Foram 4 mãos. Olha, nós começamos em 2014, 2013 e lançou 2017. Bastante. Deve ter reunido histórias... Não, olha, para você ter uma ideia, são 2 volumes, quase 1000 páginas, e houve uma economia bem drástica em gravuras, fotografias, porque senão ia muito longe, entendeu? Porque você começa a contar a história e não entram todas as histórias. Sim. Né? Não dá para você contar todas as histórias. Por exemplo, nós setorizamos, então contamos a história do departamento comercial, da propaganda na televisão, do esporte, da telenovela, do entretenimento, etc. e tal, do humor. Mas, se você for contar até as curiosidades que tinham nos bastidores, isso vai longe. Né? A gente permeava com alguma historinha que era engraçada para tornar a coisa mais leve. Por exemplo, aquela que é famosa da Tupi, do começo da Tupi, né? Tinha um programa do Flávio Cavalcante, que era diário, e o programa do Flávio Cavalcante, todos os jurados iam de smoking, sabe? Ele próprio apresentava um programa de smoking, que era Noite de Gala, chamava e tal. A Márcia de Windsor toda emperequetada, né? E antes do programa tinha um telejornal. E quem apresentava era o Fausto Rocha e a Iris Lettieri. Fausto Rocha? Fausto Rocha, não Fausto... Não, o Fausto foi pastor protestante. Exatamente. E quem conheceu a Tupi sabia que tinha os estúdios embaixo, né? E tinha um prédio ao lado onde funcionavam os escritórios, a propaganda, etc. E tal. E a Iris e o Fausto tinham sido chamados para uma reunião no prédio do lado, só que ficaram presos no elevador. Alguém tinha que entrar com o jornal no ar. Aí, quem vai fazer o jornal? Precisa entrar alguém para apresentar o jornal, pelo menos um. Pega o Arley Pereira, que é jornalista, e o Arley era jornalista. Só que o Arley foi para o ar de summer branco, gravata borboleta e apresentou o jornal. E outro problema, o agravante, é que ele era gago. Nossa. Então, o jornal ficou engraçado. E ficou longo o jornal. Ficou longo, sabe? O presidente, ele nervoso ainda, você já imaginou? Ô Flávio, qual que é a notícia que você não dá de jeito nenhum e qual que você sempre vai dar? Ou seja, qual o critério para publicar ou não uma notícia? Tudo que é notícia séria sobre televisão, eu publico. Entendeu? Eu só não dou notícias, aquela notícia que eu possa, de alguma forma, faltar com respeito à pessoa. Eu evito isso ao máximo, entendeu? Porque você pode até criticar um trabalho, mas você tem que saber que ali existiu um trabalho. Você tem que mensurar que a pessoa não fez... Se ela errou, não foi de propósito, entendeu? Ninguém faz alguma coisa, algum trabalho tentando errar. Então eu tento ter o maior respeito possível com relação a isso. Críticas eu faço muito às emissoras, por exemplo, quando eu acho que elas poderiam, em vez de um determinado programa, fazer outro. Horário, já vi você falando de horário. Horário, por exemplo. Porque programação é o coração de qualquer televisão. Quem cuida da programação é o cara que cuida do coração de qualquer televisão. Então você tem que ter um especialista. Você não pode pegar um ortopedista para cuidar
de um problema cardiológico, entendeu? Não vai dar muito certo. Então, é a mesma coisa você pegar alguém que não entenda, que um cenógrafo, um cara qualquer, para cuidar da programação. Programação é um setor muito específico, porque o cara tem que cuidar da própria programação e tem que ficar com o olhar em todo mundo, né? Por exemplo, você tem hoje a Globo, que a Globo estoura de audiência. Você tem que ou fazer uma contraprogramação. Não adianta você pegar uma novela igual o Pantanal para querer concorrer com o Pantanal, que não vai dar certo, você vai perder. Entendeu? Então é bom usar a contraprogramação. E hoje as emissoras fazem muito isso. Você vê que a Globo faz novela atual, mas concorrendo com ela, a Record faz novela bíblica. E concorrendo com as duas, o SBT faz uma novela para adolescente. Sim. Então é um pessoal que entende de programação cuidando disso, entendeu? Sim. Porque sabe que tem que buscar, pescar. E os três segmentos diferente. Com muita qualidade, né? Muita qualidade. Porque teledramaturgia é um produto essencial na televisão aberta. Né? Você não pode abrir mão disso. O público quer isso. Sim. E você tem que ver que hoje, nós às vezes, nós nos balizamos muito por São Paulo, Rio e os grandes centros. Mas o Brasil é um mundo, Sim. né? Sim. Do norte ao Chuí, como todo mundo falava no passado, do norte ao Chuí, dos Pampas aos Serigás, é um negócio maluco, gente demais, né? Que muitos ainda pegam na parabólica, que agora vai virar um instrumento bem pequenininho. Mas, sabe, então você tem que atender todo esse mundo. É isso que mundo. você falou, é o único entretenimento que chega nos mais longínquos rincões sem você do pagar Brasil, nada. Sem pagar nada. Porque até o MacPlay, que você não paga nada, você precisa da internet. Você precisa da internet que você vai pagar. Então, o único... é isso que você falou mesmo. A televisão você gasta a luz só. A luz. Mas muito pouco também. E o aparelho. Exatamente. Tem que comprar um aparelho. Tem que comprar. Mas só. Entretenimento. Exatamente. Né? Assim, a custo zero quase. Né? E ali no controle remoto você busca tudo que você quiser, né? Como é que você vê? Então, eu estava te contando, né, que o MacPlay é uma plataforma de conteúdo audiovisual, entretenimento, dentro de uma universidade, para entregar para a sociedade civil mais uma opção de conteúdo. E assim como o Mackenzie está saindo na frente na área educacional, tem um monte de player fazendo isso também. Red Bull é alguém que faz, a Brahma está cheia. Enfim, como é que você vê essa intersecção que está acontecendo entre linguagens e audiovisual? Toda e qualquer dessas iniciativas, eu aplaudo de pé, rapaz. Sabe por quê? Primeiro, o campo de trabalho que se amplia. O campo de trabalho nosso, televisão, sempre foi muito estreito. Sim. Eu, quando estava, por exemplo, que eu fui estudar jornalismo, né, estudar engenharia, eu via que tinha jornalista demais para veículo de menos. Né? Não tinham tantos jornais para pegar. E olha que naquele tempo tinha impresso demais. Tinha rádio, as rádios, sabe? Existia muita rádio fazendo programação, coisa que não existe hoje em dia. Então, essas iniciativas como a de vocês aqui, elas estão ampliando o mercado, elas estão dando um sangue novo, um oxigênio novo. E oxigênio puro, sabe? Porque é um campo que vocês vão explorar e tem muita coisa para ser feita. E é legal incentivar isso, sabe? Eu acho que... Eu notei em você, aqui fora do ar ainda, quando a gente estava tomando café ali, teu olho brilhando você falando do negócio, sabe? E é legal mesmo, porque é um desafio diário isso aí. Sim. Todo dia você vem para cá, é um negócio de... E televisão é muito isso, né? É uma televisão delícia. É uma aventura sempre, né? Sim. E é muito gostoso você ver... Porque tudo parte de uma ideia. Então você pega uma ideia, você não consegue pegar a ideia. Mas quando você pega o Zé Mário, o Rafa, o Lucas, o João, e a ideia virou isso aqui que você consegue pegar... E vocês começam a trocar figurinha. Cara, isso é um negócio... Troca informação um com o outro. Esse negócio vai crescendo, vai tomando um volume, que aí uma hora você chega e fala assim, peraí, para, vamos né? Calma, gente, calma. É muita coisa, calma. A gente tem, às vezes a gente tem umas reuniões aqui, cara,
Que é uma loucura. Você fica assim, calma, gente, é muita ideia. Já tivemos uma ideia, por exemplo, de fazer uma novela aqui dentro. Uma novela infanto-juvenil sobre a história de um menino e de uma menina que estudam no colegial com seus dramas. Então... Aí vai... aí você vai ter o cara que vai escrever. Olha onde vai longe isso aí. O cara que vai escrever, roteirizar, o cara que vai... O montador, o cara... Sabe, aquele cara que vai fazer a amarração da cena, o editor, o cara que vai sonorizar, tudo isso é um mundo... E dentro de um ambiente improvável. Para você ver. Para você ver. A televisão hoje, ela pode ser feita de 1000 maneiras, completamente diferentes. Até diferente da maneira convencional como ela sempre foi feita, entendeu? Dá para viajar. E essas experiências que vocês fazem aqui, às vezes na televisão convencional você não consegue fazer, você não consegue colocar em prática, porque os compromissos são muito maiores, entendeu? O sistema é maior também, para a roda girar é mais coisa. Né? Sabe, você tem que envolver zilhões de coisas. Aqui não, você pode viajar numa ideia e essa ideia vai crescer, vai... Pô, eu aplaudo de pé isso aí. Quero que vocês cresçam. Flávio, quem vem aqui ganha um presente. Toda vez que vem, eu vou pedir pro... Eu estava vendo aquela sacola pendurada, eu falei, será que ela vem para mim? Ela vem. Cara, o Mackenzie está muito agradecido de você estar aqui no MacPlay. É uma honra para nós, Flávio, uma honra. Obrigado. O pessoal aqui sabe que nas primeiras reuniões eu falei assim, tem um cara que a gente tem que trazer, que é o Flávio Rico, tal, não sei o quê. E eu tava esperando ganhar corpo para poder te chamar. Pô, que é isso. Então, quando vocês quiserem, muito obrigado. É uma sacola com alguns produtos nossos. Opa, que legal. Obrigado. Tem aí, você pode dar para Manuela, tem um bichinho de pelúcia. Aqui, tem uma pelúcia. Aqui é uma briga, porque eu tenho 3, 4. Eita. Como que é o nome do teu outro filho? Tiago Rico. Trabalha no comercial da Globo. Legal. Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Agradeço demais. Maravilhoso. Falar de televisão eu adoro. É empolgante. Eu adoro. E, parabéns pela iniciativa. Valeu. Estou torcendo por vocês. Me chame assim. Quando precisar, é só dar um toque. Você tem o número. Tá. Eu vou dar, hein? Bora. E você que assistiu a gente, olha, se inscreva no nosso canal. Você vê que papo gostoso? Tem outros vários papos aí no nosso canal e no macplay.tv. Fica com a gente. Valeu a sua audiência e até a próxima. Tchau.